aqui... Palmeiras emitiu nota. O Palmeiras emitiu uma nota. Tem a nota aí já no... Tem no seu celular, no grupo do colocar. É isso. É. Não, é na tela. Vamos ver se eles têm aí. Pode ler pro fã do esporte, Edu. Vamos lá, olha lá. O Palmeiras se posicionou, inclusive nas suas redes sociais aqui, sobre o gramado sintético. Olha lá. Diante da publicação realizada conjuntamente por alguns jogadores contra a utilização de gramados artificiais no futebol brasileiro, a Sociedade Esportiva Palmeiras esclarece que o gramado sintético do Allianz Parque é certificado pela FIFA, que realiza inspeções anuais desde a sua implementação em 2020, a fim de aferir que o piso siga os mesmos parâmetros de um campo de grama natural em perfeito estado. Não há qualquer comprovação científica de que o risco de lesão em campos artificiais seja maior do que campos naturais. Pelo contrário, e aí eles citam aqui um estudo publicado que aponta a incidência de contusões em jogos de futebol disputados em gramados artificiais é inferior às lesões em campos naturais. E não tem boa condição, entre parênteses. Mas aqui na nota não colocaram. Não falaram. Diferentes levantamentos realizados por veículos de imprensa mostram que o Palmeiras, ao longo dos últimos 5 anos, é o clube da Série A do Campeonato Brasileiro com o menor número de lesões. O clube respeita a opinião dos atletas que manifestaram preferência por campos de grama natural e considera urgente o debate sobre a qualidade dos gramados do futebol brasileiro. Este problema, contudo, não será solucionado com críticas rasas e sem base científica. Aí eu quero a opinião de vocês. Eu gostei da nota do Palmeiras. Você gostou da nota do Palmeiras? Você gostou? Por que será? Eu gostei de um trecho da nota do Palmeiras. Aqui fala que tem que ser discutido a melhora dos gramados como um todo. Porque não adianta tirar o sintético e ter um gramado todo esburacado, como muitos gramados Nath, tem por aí. Deixa eu te fazer uma pergunta legal. E eu vou citar até a história do gramado sintético lá. Para citar o campeão brasileiro. O gramado do Newton Santos, no ano passado, durante o Brasileiro, ele prejudicava o espetáculo? Não, então. Eu acho que... tanto de gramado ruim que a gente vê por aí. O debate, para mim, não é essa coisa... ou é lá ou é cá, ou é A ou é B, é sintético ou natural. Tem muito gramado natural ruim pra caramba. Exatamente. O campeonato estadual tá aí. Primeiras fases da Copa do Brasil estão aí, a gente vai começar a ver a partir de hoje. Agora. Então, assim, essa mobilização, eu acho muito interessante quando a classe... Quem realmente faz barulho, não é Eduardo Menezes, não é Bubu, não é Pedro Ivo, Natália. Quem faz barulho é quem pisa ali. Quando o Neymar faz um post, Thiago Silva faz um post, Gerson faz um post, quando essas lideranças, estamos falando de jogadores de seleção brasileira que atuam aqui, o Lucas Moura, quando essas lideranças fazem um post e jogam luz sobre o problema, a gente está debatendo aqui por conta do post deles. E caras que jogaram nos principais gramados. É importante a gente entender que eles estão se unindo para brigar por algo melhor. Só que eles pisam em gramado muito ruim também por aí, que não é exatamente sintético. Então, é só pra gente não cair nessa coisa de que tira o gramado sintético do Palmeiras e tudo vai ficar bom. Tem algo bem mais amplo aí a ser debatido, porque quando a gente começa a falar em liga, quando a gente começa a olhar para a Europa, quando a CBF solta a nota para dizer que o brasileiro é o 6º maior campeonato, não. Olha para cá. O que é feito lá que não é feito aqui? Para começar, gramado lá é padrão. Corte de gramado é padrão. Se não tiver no padrão, não tem jogo. Sabe? Recentemente a Conmebol tirou um jogo do Mineirão e jogou o Galo por Independência, porque o padrão não estava... Então, assim... O primeiro debate tem que ser esse. Precisa ter um mínimo, precisa ter a régua mínima. E às vezes você pode ter um bom gramado artificial como é o do Engenhão, que em muitos momentos a gente viu bons jogos, ótimos jogos lá, ninguém falou da qualidade, e você vê gramados como o do Palmeiras, que teve que trocar borracha, sabe? Quando choveu, teve um aspecto ali que foi todo mundo com uma situação um pouco, sabe, olhando meio torto. Ano passado a crise foi grande por conta do gramado, a bola não rolava. Jogadores do próprio Palmeiras não vão se pronunciar, porque não vão atirar contra o patrimônio, mas certamente tem gente lá dentro incomodada. São debates que precisam ir um pouquinho além do tira o gramado do Palmeiras. Palmeiras é ruim, isso é bom. É lógico. Ou o Maracanã, que é o Maracanã, recentemente era um pasto. Exatamente. Sabe? São Januário briga, volta e meia, porque o gramado tá ruim. Entendeu? Pedro, não é só o gramado estadual ruim. Não tira o Allianz, tá tudo bem. E quando eu quero lembrar só aqui, trazer o contexto histórico do porquê do Palmeiras optar pelo gramado sintético. Eu era repórter lá na época e eu vi a transformação. O Palmeiras constrói o Allianz. E aí o Zé lembra de fazer jogo lá. Você, a Nath, o Bubu. Metade do campo não batia o sol adequado. Não, sim, só estou dando um exemplo. Aí o que acontecia? Eles tentaram com as máquinas...
Você acha que bate sol na Europa o dia inteiro? Não, exatamente. Aí o que aconteceu? Manchester, inverno? Eles adotaram, porque o gramado estava muito ruim. Vocês lembram que era era horroroso, era pior. Hoje, eles reclamam, eu lembro que se pegar os jornais da época, o Fernando Praz, que foi nosso colega aqui, falava do gramado 2018, 2019, era muito ruim. O Palmeiras faz a opção pelo sintético, e aí, em 2020, começa... Palmeiras barra W Torre, né? Porque tem uns shows, né? Tem os outros shows, interesses, não é só o Palmeiras, claro. né? Esse é o contexto do Palmeiras. O Atlético já faz a sua arena olhando para a modernidade e trazendo o sintético. A diferença... O Atlético faz a sua arena, erra no posicionamento, erra uma série de coisas... E aí faz opção para corrigir rota. O Newton Santos, a gente fez a Copa América lá, Pedro, que o tema era gramado, que a gente falava toda hora com o Tite, ele reclamava pra gente, cobrindo seleção. Pô, vocês estão vendo o gramado aqui? Era gramado natural, fizeram a opção pelo sintético. Por que aí eu vou abrir pro debate para vocês, que é o seguinte, eu gostei da nota do Palmeiras, que fala da FIFA avaliando. E dos jogadores, eles estão no direito também. Porque acho que eles estão no direito. O sintético do Palmeiras ele foi uma escolha comercial também. Então, não é só esse papo de que, porque não bate. É uma escolha comercial, porque com sintético é mais fácil colocar show atrás de show. Mas fácil de cuidar. É exatamente. Mais barato. Então, você precisa entender que quando a prioridade não é o lado esportivo, você vai pagar essa conta. O debate precisa passar por isso. Sim. Entendeu? Priorizaram ter uma agenda de show atrás de show. Quantas vezes no ano o Palmeiras tem que ir para Barueri, tem que ir para não sei onde, não pode jogar no ar. Então, a prioridade ali não foi o lado esportivo. O Palmeiras pode se defender agora, tudo mais. Tem gramado sintético que você consegue ter bons jogos. Não vai exatamente, ser igual e não vai exatamente tirar a isonomia do campeonato. O problema é que no Palmeiras a coisa ficou complicada, o debate ficou complicado. A prioridade ali virou outra. E aí, jogadores que já estão incomodados puxam o movimento. Então, o debate ganha corpo. O holofote está ali. A gritaria fica mais alta. E você tem que sentar e pensar. Não é tira o alho, não é bota grama natural no alho, né? Entendeu? Isso aí não vai resolver. Pedro, é muito pasto muito maior. Brasil, Eu acho que a discussão é muito maior. Precisa vir a CBF. Eu tô aguardando também, porque a única também vai ficar esperando. Não, mas quem emite... quem faz nota? O Palmeiras, porque também se sentiu ali agredido, porque nos últimos tempos as críticas estão sendo mais direcionadas para lá. Os jogadores estão, repito, total direito de achar o que é melhor, o que, né? E que legal que eles estão opinando. E que continuem assim opinando. Agora, o problema é que só parece que só é contra o Palmeiras. E aí tem que ter esse olhar, entendeu? O CBF olhar. Vamos falar o português claro. Quem joga... Todo mundo aqui joga futebol e joga em sintético e jogou em campo gramado. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui. É igual? Não. Eu estou perguntando pra gente, pros câmeras, é igual? Não é igual. Todo mundo aqui que jogou sabe, e os profissionais também sabem. Muda tudo. Muda o apoio do campo, muda os apoios dos jogadores. Mudança de direção, bola, quicar da bola, muda tudo. É completamente um outro esporte. O sintético é até diferente do outro, Zé. É diferente. Existe o sintético, por exemplo, do Botafogo. Eu nunca vi ninguém reclamar, né? Tem um sintético também do Atlético Paranaense. Só uma coisa, os melhores gramados do Brasil, eles são híbridos. Sim. Pacaembu, Arena Barueri também. O melhor gramado do Brasil é do Corinthians. Pacaembu é sintético. O melhor gramado é do Corinthians. Do Corinthians é misto. É muito bom. Sim. Não por acaso a seleção vai pegar para jogar em Curitiba. Queria jogar na Neoquímica Arena, mas não tem data. Você vai salvar 3 ou 4 gramados só no Brasil também, Edu. E a Neoquímica Arena, que é mistura também, né? São 20% sintético e tal. O que é diferente? É um futebol diferente? É diferente. Então, você imagina você jogar numa grama diferente daquilo que você está acostumado no dia a dia. Você tem que mudar todos os seus movimentos, a biomecânica é outra. E em termos de futebol profissional, é o seguinte, a velocidade dos jogadores profissionais totalmente diferente dos jogadores de várzea, é diferente o domínio, é diferente a força que você coloca para jogar futebol, é uma profissão, não é uma brincadeira de final de semana, então tem um choque, o choque é muito mais grave, tem o desgaste do jogo, tem uma série de outros fatores. Pois bem, pontuando, acabou, esse é o discurso de campo, é diferente. Vamos agora para o que interessa. E aí eu não estou defendendo, né? Eu acho que são vários pontos que precisam ser discutidos. O futebol brasileiro. O primeiro que a gente tem que discutir, calendário. Porque se você melhora o calendário, você não tem jogos repetidos no mesmo campo várias vezes. Então, o campo, você consegue recuperar o campo. Isso é um ponto. Segundo ponto, as grandes arenas que foram construídas já pensando em shows, em arena comercial, multiuso. Não, por que o Palmeiras? O Palmeiras tinha um gramado
natural tinha problemas quando tinha shows, né? Então, por isso que ele optou, por causa da reclamação, que não conseguia jogar, o gramado ruim e tal, e optou-se, né, por colocar o gramado sintético. Ponto. Como é que foi feito o estádio do Palmeiras? Todo mundo sabe aqui. Né? A W Torre fez o contrato lá, mas só que eu vou utilizar o estádio durante tantos anos, o estádio eu também vou utilizá-lo. Né? E a gente tem que jogar as coisas bem ali para que todos possam entender. Os outros gramados também. O Atlético Mineiro está optando pelo gramado sintético porque viu que o ano passado o gramado foi um desastre. O custo, às vezes, para você implantar o campo sintético é alto, dependendo da qualidade, dependendo do esquema que você... do tipo que você quer colocar, mas você coloca uma vez só, diferente do gramado sintético. Do gramado natural. Eu falo porque o estádio San Siro, na Itália, tinha muitos problemas, eu convivi com isso e existia um debate muito grande naquilo. É muito caro. Por quê? Porque você tem que refazer o gramado, quando você tem um número de jogos altíssimos, como nós temos aqui, quando você tem número de shows, como nós temos aqui, em determinados campos, não são todos. Para você ter uma ideia, e aí todo mundo que já foi em campo sabe, acaba o jogo, muitas vezes você vê os caras colocando lá aquela luz amarela, né? Para poder recuperar o gramado, para poder revitalizar o gramado, para poder jogar lá o adubo, as questões químicas para o gramado tentar recuperar para você poder jogar. Só que se você joga na quarta e se você joga no domingo, não tem como recuperar. É difícil. Por isso que os times estão optando justamente pelos gramados sintéticos. Né? E aí é o que eu falo sobre a questão do calendário. Que nós temos que rever esse calendário para você ter uma qualidade de gramado melhor para os jogadores poderem jogar. Não adianta compararmos a Europa com a nossa realidade. Não adianta. A Europa vive um outro mundo, são outras questões. Os clubes europeus são quase, não vou dizer que são todos, mas quase todos independentes financeiramente. Então, dificilmente você vê uma arena multiuso, um campo de futebol. É difícil. A arena multiuso, muitas vezes que você vê... o campo do Manchester são restaurantes, são hotéis. Esses são os tipos de estádios, muitas vezes, que se tem na Europa. Então, é difícil, é diferente. Não tem como nós compararmos. Agora, tem uma coisa que define tudo isso. A discussão se torna vazia. A partir do momento em que a dona FIFA chancela, autoriza você utilizar esse tipo de gramado, o Palmeiras citou. Não tem problema nenhum. Aí o Palmeiras vai se apoiar, com razão, na autorização da FIFA, os outros clubes, mas a FIFA está aqui, ó, a FIFA me autoriza a usar esse tipo de situação. Então, assim, por todas as discussões que são feitas, quem tem que discutir sobre isso a regra que dentro da CBF, a CBF é quem determina o regulamento geral de competição. Mas ela pode virar como outros países e falar, aqui não tem sintético. Sim, mas ela vai. Outras federações. Sim, mas ela vai fazer isso. Vamos jogar. Não vai. Ela vai fazer isso, ela vai entrar brigando com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, com o Botafogo, né, com o Atlético Paranaense, que já tem esse gramado há um bom tempo. Não vai, é um interesse chamado interesse comercial. E muitas vezes interesses políticos também em relação a não querer brigar. É triste, é lamentável? Quem perde é o futebol? Sim. Quem pode se prejudicar são os jogadores? Sim. Né? Porque são eles que vão a campo jogar. Não tem muitas coisas. Mas me surpreende que em 2025 nós estejamos falando do que teria que ser o ponto inicial do esporte, que é o gramado. Sim. É inacreditável, tem evolução atrás de evolução. Entendo quando o Zé fala que não tem que se comparar à Europa, mas a gente pode pegar exemplos como o próprio Liverpool, que vive... Eu falo da realidade econômica dos clubes, que não tem, eles não são obrigados mas que investem para ter a condição do gramado da forma como tem. Então, assim, a gente reclama de gramado, a gente reclama de calendário, a gente reclama do VAR, que a tecnologia é defasada, da qualidade dos árbitros, e isso aí vai acumulando. E aí? Quer ver, Nath? Tem um ponto importante. Ô, Pedro, você lembra que quando a CBF decidiu olhar mais pela questão do gramado, de adaptação, tudo, ela até disse que quem tinha o gramado sintético tinha que ceder para um treinamento, uma adaptação um dia antes, você lembra? Não foi para frente. Confia. Até porque que calendário vai ter? Vai lá, treina lá, o cara tá jogando no Sul, o cara joga vai jogar quinta-feira, então, não tem como. Brasileiro. Aí sexta ele viaja. Aí domingo ele vai jogar no gramado sintético. Ele vai viajar sexta de novo para sábado treinar. Não tem como.
que regressa. Eu estou aguardando muito bonito no Fantástico Mundo, ansiosamente a CBF falar alguma coisa. Porque senão... Tá esperando? Por enquanto, eu tô aguardando o Bubu. Bubu não falou do Sabe gramado. por quê, Bubu? Porque fica essa briguinha, essa discussão, e quem manda mesmo fica lá olhando e não dá, que legal, deixa eles... Tiago, o que o Bubu acha do gramado? Bubu, que gramado você prefere? Como é que você prefere um gramado? Primeiro é uma questão filosófica. Eu defendo sempre a natureza. Ele fala. Eu sou um cara que defendo o verde, a ecologia. Não defendo o Palmeiras, defendo o verde. Então, a grama... Tu tem muito de carro. A grama tem gosto. Já experimentou a grama? Uma vez o João Saldanha, saudoso João Saldanha, o repórter chegou para ele e perguntou assim... João. O que você está achando do gramado? Aí ele pegou um pouquinho da grama, ele mordeu assim, falou, está boa. Então, assim, uma frase do Dunga... Eu vou citar uma frase do Dunga, acho que 2013. Ele falou assim... Chamou o Dunga, se hein? grama sintética fosse boa, a vaca comia. Então, eu estou Isso é repleto de análise. Estou fazendo um preâmbulo para mostrar que eu defendo primeiro a natureza. Que legal, gramado. Eu fui ao show do Sting no Parque do Ibirapuera. Que legal você pisar, sentar na grama ali, sabe? Do caramba. Pra jogar bola depois. Camarote. Trocou energia. Que delícia pegar a terra, Mas, sabe? Bubu, a gente tá falando de futebol profissional jogando no quarto de domingo. Exatamente. Vamos lá. O Pelé jogava onde? Em gramado sintético? Não. Então, o Pelé não Jogava jogava, em o Garrincha não terra, jogava, o Cruyff... Então vamos usar a chuteira de antigamente. Vamos usar a chuteira de antigamente. Vamos colocar... Vocês estão rifando ele. Não, deixa ele Vamos terminar. colocar prego na chuteira. Vamos jogar com a bola de capotão, aquela que molha e vira 6 quilos. Vamos lá. Vai lá, Não Bubu. borrifem. Eu peço que não borrifem ele. Depois de manifestar aqui, filosoficamente, o meu apoio à natureza, ao gramado natural, e contestar o gramado sintético, quero dizer que eu tenho uma veia eurocentrista. Opa! A nata do futebol, a elite do futebol. Aliás, a gente está vendo jogadores que são de elite, né? Os jogadores que... Não é à toa que os principais jogadores do país que estão nesse movimento. Não é pé rapado, né? Não é brucutu aí, né? Cabeça de bagre, cintura dura. Só gente de altíssimo nível, que, aliás, já teve passagem na Europa. As 7 principais ligas da Europa, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, França, Portugal e Holanda, não tem gramado sintético. O Brunão me informou aqui, me contou a história como é que foi em Portugal. A partir da temporada 17-18, foi proibido o gramado sintético em Portugal. Naquela oportunidade, só tinha um clube da primeira divisão com gramado sintético Boa Vista. Jogadores fizeram revolta e pediram, não, foram os clubes. Foi uma assembleia extraordinária dos clubes. Na Premier League, qualquer coisa que vai ser aprovada, vamos fazer grama azul, vamos fazer grama roxa, não sei o quê. Se a maioria dos clubes da Premier League aprovarem, está aprovado, entendeu? Tem uma votação Mas lá. aqui também. Aqui também. Que chama. Então, o Marcos Braz, vamos ser justos, Marcos Braz, parece que só tem lá ex-diretor de futebol do Flamengo, foi um dos primeiros que começou a atacar a grama sintética. Só que aí, na época, começou a falar, é clubista, né? Tava aquela mega rivalidade Palmeiras e Flamengo, aí vai o diretor de futebol do Flamengo e contesta a grama sintética, pareceu uma coisa muito isolada e muito clubista. E agora não. A discussão é pro bem do futebol brasileiro, para a saúde dos atletas e tudo mais. Então, eu entendo que, se na nata do futebol ninguém joga com grama sintética, o que a gente está fazendo com o nosso campeonato? O Vasco, por exemplo, Vasco da Gama, não o Vasco Matos. Projeto de reforma de São Januário está incluindo agora gramado sintético. Aí você imagina se a gente tem Palmeiras, Botafogo, Galo, Vasco, Grêmio também tem esse plano, Atlético Paranaense. Daqui a pouco, metade, pelo menos, dos clubes da Série A, Atlético Paranaense não está, mas deve voltar em breve, daqui a pouco metade, pelo menos, dos times da Série A vão ter gramado sintético. Daqui a pouco a gente vai ter o Campeonato Brasileiro inteiro de sintético. Com essas desculpas, para mim, comerciais, esfarrapadas, de que, não, aqui não bate sol, aqui não bate sol, aqui o campo é assim, aqui chove muito, aqui não sei o que e tal. E, na verdade, é tudo para fazer show. Então, o que o Neymar tem a ver se a Shakira vai cantar no Morumbi, se o Sting vai no Newton Santos, o que o Lucas Moura tem a ver, se o Rolling Stones vai se apresentar na Arena da Baixada, entendeu? Então, assim... porque é pra trazer show. Eu adoro show, eu vou em show pra caramba, adoro show. Mas o futebol brasileiro não pode perder essa batalha, essa queda de braço pra grama sintética. Então eu acho que os clubes tem que fazer ouvir os jogadores, claro que são peças importantes, é o pé de obra ali, é o que vai entrar em campo, vai se machucar, vai correr, vai pisar, vai rolar, vai dar carrinho, vai ralar, entendeu?
Mas os clubes podem ainda hoje, talvez, fazer uma reunião, uma assembleia extraordinária e votarem. Gramado sintético, mas sim por ou isso não. que eu falei da CBF. Aliás, o Vitor Lorenzon... Os clubes decidem. Mas aí tem que colocar também nessa... Tem que colocar o padrão mínimo de gramado natural. Nessa reunião... Todos os campos com padrão. Com um campo bom, não aquele campo esburacado, porque existem muitos campos aí ruins. Mas aí a importância da CBF entrar nisso e entrar com um aporte, e principalmente para aqueles clubes que hoje não dispõem da condição. A Conmebol faz isso. Mas não maquiar, fazer algo para melhorar. Porque maquiar também... Mas, Nath, até o Vitor Lorenzon, um abraço para ele, que está lembrando aqui, ele está falando também esse fato da questão das lesões, que o Palmeiras não tem jogadores lesionados no gramado dele, o Atlético, tudo. E aí, Zé, eu vou te perguntar, até como uma pergunta pode parecer leiga, mas é interessante para você trazer a tua experiência. Mas alguns jogadores foram lá e se machucaram. Então, o gramado sintético Antes de é tão gramado vilão... sintético não tinha lesão. Então, tinha lesão em buraco. Já vi o cara reclamar de buraco. A competição o Luizão estava vendido para a Alemanha e se machucou num buraco no Pacaembu. O debate, para mim, não é o sintético. Exato. A competição que mais paga no Brasil, que é a Copa do Brasil, que a CBF gosta de falar e tal, ela é disputada nas suas primeiras fases em gramados horrorosos. Então... A movimentação ela tem que ser por um gramado melhor, não por essa de esse sim, aquele não. E esse movimento não vai existir. Não vai existir. Porque senão fica uma conversa vazia, Pedro. Ela é vazia. Zé, fala a verdade. Sim, o jogador vai lá e fala assim, eu não gosto. E aí, eu repito, todo o direito de reclamar e tem que lutar mesmo pelo que eles querem para fazer um grande espetáculo. Aí um clube se sente ofendido, ele vai lá e lança nota, também com total direito. E a CBF, que está numa linha macro, que deveria chegar e falar assim, posso falar uma coisa? Então isso aqui vocês estão toda hora falando, vai ter agora o Campeonato Brasileiro, nós vamos fazer isso. A CBF mandou embora o CNM, né? Mandou. A CBF conseguiu ter um padrão de arbitragem? Não. Você acha que a CBF vai conseguir fazer com que os times tenham um padrão de gramado? Porque ela vai ter que colocar ajuda. Tem times que não tem, é o que eu falei. Por que eu falo sobre a questão, e aí eu falo da Europa, né? Que a gente não consegue competir? Porque eu falo em questão de dinheiro. Os clubes optam por colocar o sintético, como o Bubu falou, como nós já explanamos aqui, é questão de dinheiro, é questão comercial. E os calendários, e o nosso calendário é massacrante. Por exemplo, para alguns clubes que não têm estádio, que precisam no Rio de Janeiro, né? Que muitas vezes você tem os clássicos, quarta, domingo, você tem um time que joga um dia, joga no outro, dependendo do estádio, dependendo do jogo, porque eles querem ganhar mais dinheiro e tal. Eles pensam no lado financeiro. Tem times que dividem estádio. Isso, né? tem uma série de coisas, fatores extra-campo que influenciam muito na decisão de colocar a grama sintética. Agora, você precisa escolher a grama sintética, você precisa saber, consultar os teus jogadores e entender. Porque eu volto a falar, se a FIFA autoriza, entendeu? Os clubes vão ter o respaldo da FIFA para autorizar. Aí tem que ter a CBF. A CBF vai fazer isso? Ela vai comprar essa briga? Não vai comprar essa briga. Ela não vai. Eu não acredito. Particularmente. Eu também acho que não. Se eles comprarem a briga, eu venho aqui e falo assim, parabéns, CBF. Agora, eu acho muito difícil. É muito difícil. O Depay acabou de postar. Eu queria falar da parte internacional. Eu estava acompanhando o Lugano, brilhante Lugano, né? Sempre trazendo coisas diferenciadas. Ele falou da semifinal da Libertadores, que o Botafogo meteu 5-0 no Penharol. Boa parte dos casos, o Penharol nunca tinha jogado num gramado estranhado. Não é que é desculpa para isso, toma 5-0. Peraí. O primeiro tempo do jogo foi em grama natural? Não, foi 0-0. Vai estar partida do Penharol no primeiro tempo do jogo. Aí trocaram o grama e por isso eles perderam de 5 segundos. Então, não quer dizer, Henrique comendo a bola? Quer dizer que o resultado foi por conta disso. Fala com o Lugano, vai discutir com ele. Não, você tá traindo, você que tá aqui, ó. Eu tô falando. Pô, o Penharol... Eu respeito a opinião e a fala dos outros, entendeu? Eu respeito, inclusive. Então tá, vai discutir com o Lugano, cara. Vai lá. Isso não faz sentido. É o seguinte, ele deu essa informação, ele é uruguaio, boa parte dos jogadores do Penharol estranharam. Os caras não conheciam. Mas no primeiro tempo conseguiram jogar. Então tá bom, vai lá discutir. Mas é. Então é o seguinte, eu posso falar? Pode. Tá, muito obrigado. O debate é isso. Então é o seguinte, a FIFA faz as principais competições dela, faz em gramado natural. 0-0 primeiro tempo. Não faz gramado sintético. Então, por exemplo, o Brasil, se a gente começar a fazer um mundinho à parte, a gente chama párea no mundo. Você tem razão. Vamos ficar todo mundo vai ter gramado sintético. Beleza, então todo mundo joga aqui. Gramado sintético. Aí a gente vai jogar as competições internacionais.
Pode ser aqui na América do Sul, Sim. pode ser competições mais importantes da FIFA no mundo, e aí tudo o resto é mundo natural. É legal isso? É isso que a gente quer? Isso aí, é a gente ser, entendeu? E nem competição. Uma competição coisa à internacional. parte do mundo, entendeu? Somos isolados aqui, nós somos o país do futebol meio sintético. Campeonato no Vamos mudar o apelido. Meio no natural. Então se o mundo Faz caminha muito para o sentido, natural, mas aposta no natural, investe no natural, defende isso, nós não. Por conta das nossas desculpas, dos nossos problemas, das nossas ambições financeiras, vamos fazer um futebol à parte. Nosso futebol é esse aqui, artificial, e o resto do mundo joga. É isso legal? É isso que a gente quer? Tá todo mundo defendendo grama boa e natural. Só que o debate não é tiro sintético, porque todos os outros estádios vão ter grama boa. Se tirar o sintético, muitos estádios vão continuar com grama ruim. É porque reduzir ao tiro sintético, para mim, não é. Não, eu não acho. Por isso que eu estou dizendo. Eu acho que a questão, primeiro, tem que entender. É diferente. As questões financeiras dos clubes europeus são totalmente diferentes da nossa. A nossa realidade é outra. Essa é a grande dificuldade. Por que então os clubes optam por multi-arenas? Arenas que são... tem opção de show, de uma série de coisas. Porque eles vão utilizar isso para benefício financeiro. Pagar conta, não tem jeito. Tem show pra caramba, cara. Sim, mas em estádio... Sim, Bobo, mas tecnologia... Tem mais show, muito em mais estádio, Bobo... Mas tem mais show e tem mais condição de em manter estádio, o gramado sério, abaixo. tem um show que você joga... Tem o show no domingo e você vai jogar na segunda-feira? Cara, eu lembro quando a FIFA... Mas não adianta você contratar grandes quando a FIFA jogadores começou a liberar gramado sintético, sintético, eram exceções no mundo por questões climáticas. Bobo, mas nós estamos falando assim. de 3 campos sintéticos. Nós não estamos falando de 30. Está aumentando. Nós estamos falando de 3. Aumentando não, aumentou para 1. Atendeu. O Grêmio está falando, o Vasco está falando, o Galo vai fazer. Aquilo que você me falou, aquilo que você falou sobre posicionamento de sol, de grama, isso existe, Bobo. Não, existe. Isso mas existe, assim... então influencia. Se você vai construir um estádio, você tem que saber o posicionamento do sol, quando ele se põe, quando ele nasce. Isso existe. Tudo bem, por exemplo, eu vou falar do Ajax, que é... Sabe, tem uma série de outras coisas. O Ajax, em 96, ele fez a arena, que hoje é Johan Cruyff Arena, que serviu de modelo para quase todas as arenas. Aqui no Brasil, você pega o Atlético Paranaense, tomou como modelo... O Ajax jogava numa espécie de Vila Belmiro, que era o estádio do Emir, que era um estádio raiz, tal, o Ajax do Cruyff, tal, fez muito sucesso assim. Quando o Ajax fez a Arena de Amsterdã, 96, o gramado não pegava. Era literalmente um pasto. Um gramado natural, como todo mundo queria, e não funcionava. Foram os primeiros anos ali terríveis, e o Ajax perdia, a Holanda perdia. Acho que você chegou a jogar. Sim, né, fiz a inauguração desse estádio. Joguei na... Então, mas assim, eles arrumaram uma solução natural. Discutiu-se isso, não tem jeito, cara. Mas é porque, sei lá, porque a Holanda é fria, porque tem neve, porque o estádio é assim, porque tem cobertura, porque passa ônibus embaixo. Mas qual é o custo? Qual é o custo? É isso que eu estou dizendo. O custo para os clubes brasileiros seria muito alto. O PSV não joga de quarta e domingo. O Ajax. O Ajax, desculpa. Eles não têm a frequência que nós temos aqui de jogos. É isso que eu estou dizendo. O clube brasileiro, infelizmente, opta pelo sintético, entendeu? Porque nós não temos condições financeiras. Eles optam pelas questões financeiras. Mas aí parte da confederação também é arrumar uma alternativa, sintético ou não, de arrumar uma alternativa para melhorar o futebol. Vai fazer. Porque não adianta o Brasil ir para fora e trazer jogadores extra classe e esses jogadores olharem para alguns gramados e falar, 7 rodadas do campeonato eu não jogo porque tem sintético. Mas então põe na cláusula no contrato. Aí o diretor vai chegar e vai dizer, você não vai jogar no sintético, então vamos fazer uma cláusulazinha aqui, ó. No sintético não vai, tem um contratinho aqui e tal, tem um monte de coisa. Por exemplo, quer ver um exemplo? Como o jogador pode chegar e falar assim, eu jogo, mas eu quero um seguro, porque se eu me machucar, eu quero tantos mil de seguro, porque eu machuquei, eu vou perder. O que eu acho que não é assim. Um pouquinho, o debate não é sintético ou não. Os jogadores, eles podem, inclusive, quando os jogadores fazem barulho para fora, eles podem fazer o mesmo barulho para dentro. Eles têm peso para cobrar a diretoria. Você acha que tem peso na CBF, Pedro? Não, a CBF ela vai entrar num outro momento, Edu. Primeiro tem que conversar no clube. Você quer ver um exemplo muito claro? Qual o estádio mais emblemático do Brasil? Maracanã. O Maracanã, recentemente, quando estava naquele impasse de saber quem ia comandar, se era o Flamengo, se era o Fluminense, se era uma gestão compartilhada, se era o governo, se ia ter licitação, se o Vasco ia entrar na licitação, o Maracanã, naquela bola dividida, Flamengo e Fluminense deliberadamente não investiram o que deveriam para ter um grande gramado. Então, era caro demais para algo que não era deles. Eles faziam uma gestão temporária e para ter um baita gramado precisava de um investimento altíssimo. Por que o Corinthians tem o principal gramado do Brasil? Porque tem um sistema de refrigeração ali por baixo, construído que na é época. caro, que foi priorizado. $1 milhão. Tem um dinheiro investido ali para a coisa ser boa. Flamengo e Fluminense, na época, por entenderem que a gestão ainda não era definitiva do Maracanã, viraram e falaram, opa, eu não vou pagar por algo que não é definitivo.
Então, o debate ele não é esportivo, o debate ele é de grana, ele é comercial. Quando não era deles, eles decidiram que não. E toda vez tinha que fechar Maracanã 30 dias. Tinha que fechar Maracanã 20 dias. Fez a Conmebol para fazer a final A Conmebol ficou numa queda de braço porque queria 30 dias fechar para cuidar, porque a Conmebol tem uma direção de gramados. É comandada por 2 brasileiros, inclusive. 2 brasileiros comandam a direção de gramados das competições da Conmebol. A CBF não tem isso. Então, o interesse não é. O Fluminense e o Flamengo, só para dar um exemplo, naquele momento não era interessante fazer esse aporte. Então, como é que você vai dizer para mim que as pessoas estão preocupadas em desenvolvimento do jogo? As pessoas estão preocupadas com a grana. Aí depois, passou um tempo, a gestão passou a ser... fez o investimento mínimo, o gramado melhorou minimamente, mas ainda não é brilhante. Então, você está sempre ali no limite porque você não quer investir. Então, esse é o ponto, Pedro. Eu vou trazer uma informação aqui. Eu não posso citar o nome da pessoa que me passou a informação, até pedido dela e respeitando a opinião e o pedido. A Federação Portuguesa coloca gramado para os seus pequenos, os times menores que não têm condição, para garantir a qualidade e depois desconta suavemente do que os clubes têm a receber. A federação garante que todos os gramados sejam iguais e perfeitos, do menor clube ao maior, para um bom espetáculo. Então, quando eu falo que parte da CBF também, é no sentido de uma federação que recebe o dinheiro que recebe, se entender que há uma necessidade de você padronizar os gramados. Mas aí, pelo que você leu, a federação toma, eu pago, mas você... E você recebe por quê? Você acha que a CBF vai pagar e vai chegar pro clube e vai falar assim, não, tira. Mas José, no Brasil, se a gente está... aqui no Brasil, aqui não vai funcionar, é limitado, exato. Aqui no Brasil, isso aí não vai funcionar nunca. Exato, Primeiro que a CBF não vai nem entrar. Infelizmente, porque quem tem que partir essa necessidade de melhorar o futebol é a Federação Brasileira, a Confederação Brasileira. Se a entidade maior do futebol, a que manda, que gera as competições e que gerencia isso, não consegue encontrar uma alternativa de conseguir padronizar ou de colocar uma estrutura em que daqui a pouco tem jogador que não vai querer voltar para o Brasil. Vai falar, como é que se explica que a Conmebol, ela tem uma diretoria de gramado, tem uma parte ali, uma pasta de gramado na diretoria de competições. São 2 brasileiros, por isso que eu falo. Inclusive, os caras que mais entendem disso no continente, que são a Maristela e o Thiago. São os 2 responsáveis. Por que você tem isso na Conmebol e não tem na CBF? Porque não é interessante. É isso que eu estou falando. Não é que a CBF não tem que fazer. É que a CBF não pensa assim. O debate não é esportivo aqui. Pra gente entender... Por isso que eu falei que agora aqui na Europa. É porque aqui o debate nunca é esportivo. Então, essa gritaria de jogadores, eu queria muito acreditar que ela vai ser mantida o campeonato inteiro. Daqui a pouco vão inventar uma reunião, vão buscar uma solução, vai dizer que está tudo bem. Não se une por calendário, não se une por bom gramado, não se une por... por nada, se une por... E aí, vai no que o Bubu falou. Bubu, você falou no gramado natural, até falou eu gosto como disse o João Saldanha e tal, da coisa lúdica, mas é verdade. Você tem um gramado ali que eu acho que é o grande... E pode ter certeza que todo jogador, se perguntar, mesmo o cara jogando no sintético, ele quer o natural. Porém, ele vai ter que ter ajuda e a compensação da CBF. Você citou o Ajax aí, mas, cara, você tem que fazer o mínimo de padronização para todo mundo jogar, porque senão daqui a pouco vão começar a fazer isso aqui, ó. O Palmeiras, quinta rodada, Palmeiras, não vou jogar o sintético. Aí... Mas não acontece isso? Tem jogador que não é... Não vou jogar lá. Pô, chato. Você já viu os jogos de Wimbledon? Que é o grande slam na grama. Muitas vezes a grama não tá boa. Onde o cara tá sacando ali, muitas vezes, tá careca ali, o gramado tá careca. Às vezes você vê, tá bem ralinho e tal, a grama não tá perfeita. Mas é um templo sagrado, aquilo é a tradição. O tênis, o Wimbledon é o Wembley do tênis. Vai chegar agora mesmo, vamos discutir gramado sintético no Wimbledon, porque a Inglaterra é fria, não tem